Então, os materiais da iluminação agora que a gente vai fazer, eles vão andar de mão dada, tá? Então vai arrumar material, vai arrumar iluminação. Então eu gosto de fazer os dois juntos, porque um depende do outro, tá? Dependendo da iluminação que você tem que melhorar o material, deixar ele próprio para aquela iluminação e vice-versa. Você tem o material, você tem que melhorar a iluminação ali um pouco, então eu gosto de fazer os dois juntos. Então a partir de agora, vou estar iluminando, vamos estar ajustando a iluminação, ajustando o material também. Bom, como é uma cena externa, primeiro de tudo, eu vou criar o sol. Para quê? Para a gente ver como que está ficando já, né, a nossa geometria, se tem algum defeito, os materiais, como que vão estar ficando, né, quando a gente for editando e tudo mais. Então, para isso, eu vou criar um Sun normal. Eu vou selecionar aqui Corona Sun. Vou criar em direção à casa, subir ele um pouco para ter a inclinação dele. Adicionar um Sky Environment. Manter desabilitado aqui o Shadowing from Clouds, para as nuvens não atrapalhar no nosso sol. Vou fazer um render test já, a nossa primeira vez que estamos clicando aqui no nosso interativo. Ele abriu aqui na outra aba. Aqui. Beleza. Temos aqui o nosso render interativo. E o que eu vou fazer? Eu vou só abaixar a exposição aqui só para teste. Só para eu ver como é que tá os materiais, né? Como é que estão os materiais. Aqui no highlight, só também para ver, eu 1.5, no contraste eu aumento para uns 2. Beleza? Tá. Então, a iluminação, vou abaixar um pouquinho o Sun, deixar ele um pouco mais forte para ter um contraste um pouco mais forte. Ele já, né, foi criado com 0.1. Vou deixar aqui 1.5. Legal. 0.5. Essa iluminação é básica, é só para a gente começar a criar os materiais e acertar as tonalidades, tá? Então, para isso, eu vou desligar o travamento, que o meu padrão ele mantém o travamento na viewport da esquerda. Eu vou desligar ele aqui com o setup. E agora, qualquer aba que eu tiver mexendo, ele vai fazer o render lá pra gente. Então pode ver que já tem aqui algumas cores, já tem um começo de material. Outra coisa que eu vou desligar agora nos materiais é aqui na aba de performance, eu vou tirar o denoise. Por quê? O denoise ele vai atrapalhar para a gente ver o bump do material. Então a gente consegue agora não ter nenhum atraso, né, na hora de fazer o bump, na hora de mostrar o bump para a gente. Ele não vai ter o borrado que normalmente o denoise dá no interativo. Maravilha. Agora então, primeiro material que a gente vai refazer é a grama. Posso fechar, stopar. Aqui na grama, aqui é o seguinte, o ideal, o que é o ideal? Vou mostrar aqui. O ideal é você ter, né, uma biblioteca já com materiais básicos prontos. Então é só você, por exemplo, preciso de um concreto. Tem aqui concreto azul, concreto bege, concreto cinza. Eu preciso de uma grama. Tenho aqui a minha grama. Mas eu vou tentar reaproveitar o máximo de mapas possível do Sketch e ao mesmo tempo trabalhar com o Cosmos. Por quê? Porque o Cosmos, né, é uma biblioteca que já vem com Corona. Então, se você tem acesso ao Corona, provavelmente você tem acesso ao Cosmos. Para a grama, o mapa que veio da grama, eu vou até puxar ele aqui com o conta-gota. É um mapa que ele é muito uniforme, ele tem a mesma tonalidade. Então, para isso, eu vou vir aqui em Materiais do Cosmos, Ground, e eu vou pegar essa grama aqui, que é um pouquinho mais amarelada. 200 de UVW, vou aplicar o VW aqui. O que vai ser o legal da grama? Eu vou mostrar aqui que eu faço para manter para deixar o scatter, na verdade. O scatter, eu preciso dele o mais real possível. Então, a textura da grama vai influenciar 100% no scatter, do jeito que a gente vai aplicar aqui. Não gostei, vou ter que pegar a minha grama, que é a minha queridinha, que eu uso sempre. Vou até
deixar ela um pouquinho mais amarelada. Aqui não vai dar. Então vou aumentar um pouco o contraste dela. Saturação, beleza. Então essa é a grama que eu uso. O VW dela é um pouco maior. Ela chega na casa dos 1200. E beleza, grama tive que apelar, tive que pegar ali para ficar, né? Para ficar mais legal o nosso render. Agora a gente vai aplicar o material do nosso paver. E esse paver aqui, eu vou ver se tem alguma coisa interessante aqui no Cosmos. Materiais, provavelmente está em Tiles. Aqui tem um paverzinho, mas não é o escama ainda que eu preciso. Stone, acho que não vai ter. Vamos ver se no ground vai ter. Aqui tem um só também, mas está bem ruim. Então eu vou pegar um paver que eu já tenho na minha biblioteca, mais uma vez. Lembrando a importância de você ter uma biblioteca já configurada, uma biblioteca boa. Vou pegar aqui o paver cinza claro. Vou aplicar no nosso material. E o UVW desse paver, ele está muito grande aqui, né? Ele está calculando. Aí. O UVW desse paver eu configurei para Real World. Então já está aqui do tamanho certinho do nosso paver. Para ver se está tudo certo, né? Vamos dar um interativo. Eu vou clicar com o botão direito aqui na Viewport e eu quero Unhide by Name. Eu vou mostrar, vou desesconder por nome. Eu quero Sun. Então eu vou aqui no Corona Sun e dou um Unhide. Por quê? Para eu ter a noção aqui no render como que está ficando o nosso material. Tá vendo que ele tem a variação ali de cor, paver bonitinho, configurado já. Lindo. Ok. Então, feito também. Agora eu já vou partir aqui para o meio fio. Meio fio, eu vou selecionar o meio fio e o sol. Por quê? Porque eu quero ver, né, como que ele vai funcionar com o sol. E o meio fio, lembra que a gente já taxou todo ele? Eu vou pegar o material dele. Ele tem 2 materiais aqui, correto? Eu vou ver como que tá, se dá para utilizar esse mapa aqui. Legal, gostei, um mapa bacana. Então, para esse meio fio, o que eu vou fazer? Eu vou criar um mapa do zero para mostrar o que eu faço de variação aqui. Eu vou criar um Physical Material, tanto faz o Physical ou Legacy, eles são materiais iguais. Vou criar um Physical Material, então, vou aplicar no meu meio fio. E, primeiro de tudo, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, só para ter uma noção melhor, a hora que der o render. E, primeiro de tudo, a gente vai criar a variação dele no Diffuse. Então, a gente vai precisar de um Corona Multimap. Por quê? Porque eu quero que um fique mais escuro, outro mais claro, como se fosse uma variação que a gente dá no ripado. No ripado a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Vou criar então aqui um multimap, vou aplicar esse bitmap no 1 e eu vou manter só uma cor, porque é só uma variação de mapa que eu tenho, correto? Na verdade eu tenho duas, né? O próprio Sketch me deixou duas, então maravilha, vamos pegar essas duas. Então 2 variações, ligo um mapa em cada variação e eu já consigo ligar o nosso multimap no Diffuse. Feito isso, a gente consegue já começa a ter uma noção de como que o material vai ficando. Beleza, o multimap então, eu vou colocar como Mesh Element, tirar a instância, vou mudar aqui o gama para 0.5, 1, ó, tá vendo que essa variação de cor que eu quero? É exatamente isso. Vou deixar aqui então 1. O Rui, como não tem coloração, ele não vai mudar tanto. E beleza. Do multimap é isso que eu preciso. Agora, para deixar ele mais real possível ainda, eu vou aplicar um Corona Mapping Randomizer logo depois do nosso multimap.
Aqui eu vou manter a mesma coisa. Vou desligar a instância, ligar o Mesh elemento. Vou falar para rotacionar 360 graus. Então ele vai fazer essa rotação em cada bloco, né? Por isso que elemento. Então a cada mesh ele vai rotacionar para 360 graus. Isso já vai dar uma variação bem legal. E eu clico aqui no Randomize Each Tile. Isso vai mostrar que eu não vou ter emenda. Então não vai ser uma coisa que vai ficar certinha. Não vai dar para ver a emenda. Vai colar uma na outra e vai esconder para a gente essa emenda. E por final, eu vou adicionar um Corona Color Correct para deixar ele mais escuro. Ele está muito claro para mim, para o que eu quero, para o que eu busco, né? Então vou -1, já começou a ficar interessante. Vou tirar um pouco da saturação, porque tá vendo que está meio amarelado. Eu quero ele um pouco mais cinza, então -1,5. Legal. Vamos aumentar um pouquinho o contraste. Vamos exagerar aqui. Exagerar um pouquinho só para ver o que faz. Tá. Então vou deixar aqui um contraste 4. Vou baixar mais um pouquinho a cor. -1,5. Aumento mais um pouco o contraste. E legal. Já temos aqui um meio fio bem interessante. Usando os mapas que vieram do Sketch. Beleza? Agora, né, o que está faltando? A gente colocou aqui o nosso diffuse, vou copiar para baixo o Color Correct, ele já vai copiar todas as informações de trás e eu vou ligar no Base Roughness. O Roughness, quanto mais escuro, mais reflexivo. Então eu preciso, né, dar uma clareada no nosso mapa aqui. Como ele estava -0,5, ó, eu vou colocar mais ou menos de uma forma que dê para mostrar. Ó, ele começou a ter aqui já nossa variação de reflexo. Interessante. Então, estamos começando a ter aqui um meio fio bem legal, bem realista. E agora, o último mapa para colocar, eu vou copiar também mais um Corona Color Correct para baixo. Porque se eu precisar mudar a tonalidade do preto e branco, eu consigo alterar separadamente por mapa. E vou adicionar um Corona Bump, porque eu preciso conectar ele no meu Bump. Então conecto aqui no nosso Bump Converter, ligo no Base Bump, Bump. Vou aproximar aqui para vocês darem uma olhada. E já começou a criar ali o nosso Bump. Eu vou aumentar um pouco o Blur, que ele vai borrar um pouquinho a nossa imagem, não vai ficar ali tão certinho os buracos. Diminui a força, porque está muito forte. Então é só para dar uma impressão mesmo. E de longe, acredito que esteja perfeito. Maravilha. Tem essa variação que ficou bem legal de placa por placa. Ah, não gostei muito da variação, eu quero que fique um pouquinho com a cor mais uniforme. Não tem problema, é só você ir lá no primeiro mapa, no multimap. Você deixa só um, você escolhe só um para deixar. Você volta a conta para 1. Multimap. E aqui no Gama, você diminui um pouco, também o RUI também. Sendo assim, você vai começar a ter uma variação um pouco menor. Tá? Então, maravilha. Feito isso, a gente criou o nosso meio fio. Então agora, vamos... A rua eu vou deixar por último, porque eu preciso ver como que a gente vai fazer a faixa. Então, vamos dar segmento aqui e ir para essa parte de dentro. Então, esse piso de dentro, eu vou, né, reaproveitar o piso que tem já. Então, ele criou aqui para a gente essas duas variações. Deixa eu ver, ó, ele já cria a bordinha ali para a gente, então tá bacana. Ele já vai dar o bump automático para a hora que a gente colocar no bump, né?
Então, para isso, eu vou ligar. Vou reaproveitar também esses dois bitmaps. Como que eu posso fazer aqui? Vamos criar um novo material. Physical. Para fazer esse porcelanato, eu preciso... Vou usar um multimap também, de novo. Mesmo esquema que a gente acabou de fazer ali. Para dar a variação. Multimap. Por Mesh Element. Mesh Element. Vamos mudar aqui para 2. Multimap não, perdão. Map Randomizer. Map Randomizer. Vou aumentar aqui o output para caber os dois. Isso. Agora sim. No Randomizer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, e rotacionar todos aleatoriamente para tirar a repetição. Então, para isso, o que eu tenho que mudar? Ele vai do 0 ao 360, então rotacionando. É só aqui que eu vou mudar. E do step de 90 a 90. Por quê? Porque é quadrado. Se eu deixar 100, eu vou até fazer um render para mostrar. Se eu deixar aqui 0 e aplicar, vamos aplicar aqui você. Aqui. Ele vai fazer isso daqui pra gente, ó. Se eu travar no 90, ele significa que é de step para step. Então ele vai fazer exatamente de 90 em 90 graus essa variação, tá? Então é isso que eu preciso. Vou aplicar um VW para corrigir ali aquele erro que estava dando. 100. Posso deixar 130. Então 130. Agora a gente tem, ó, tá tendo variação, não tá repetindo. Então é isso que eu preciso. Legal. Um padrão que tem que mudar aqui, o Randomize It. Randomize It Tile, lembra sempre de ativar ele para ele também fazer, né, mais uma variação e deixar ele mais real possível. Então, aquela mesma coisa, eu vou aplicar um Corona Color Correct. Para quê? Para aumentar um pouco o contraste, diminuir um pouco a exposição, deixar ele um pouco escuro, porque a textura que vem... Opa, 0.4 menos 0.6. A textura que vem do sketch ela é um pouquinho mais clara, né? Então eu gosto de dar um ajuste aqui, tirar um pouquinho da saturação, maravilha. E mesma coisa do nosso outro material lá do meio fio, a gente vai copiar aqui o roughness. Então já pegou ali, ó, o nosso reflexo. Esse daqui eu vou aumentar bem o contraste, por quê? Porque eu quero que ele fique manchado. Deixa eu posicionar virado para o sol, por isso que eu gosto de ver como que vai funcionar o piso com a iluminação solar, tá? Então eu vou diminuir mais ainda e eu quero aumentar muito o contraste daqui, para ter cada vez mais aqui esse contraste bonito. Então, aqui. Menos 1. Menos 0.5. Ó, aqui a variação que eu quero. Aqui de frente parece que não vai fazer tanta diferença, mas no render final faz muita diferença. Então vou aumentar um pouquinho mais. 0.7 menos 0.7 aqui. Beleza. Tem uma variação aqui já bacana e o que falta aqui agora é o bump. Então, color correct para baixo de novo. Corona bump, já que é o bump. Corona bump no bump. E o bump converter no seu respectivo
lugar. Pode ver que ele começou a criar já, né, o relevo e essa borda aqui pra gente, que significa, mostra o rejunte. Então, bem bacana, bem realista, aproveitando todos os mapas do SketchUp. Então, ó, ele tem o bump aqui do piso. Se eu quiser diminuir um pouco, eu diminuo aqui no string. Então, ele tem o bump do piso e o rejunte, que é o que a gente quer. Piso interno, check, feito. Bora pro próximo sem perder tempo. Parede, vamos pegar a parede. Opa, vou voltar, vou selecionar o sol. Então sempre seleciono o objeto e o sol. Para quê? Porque na hora do render ele tem a iluminação e eu consigo ver tanto na luz quanto na sombra como que está funcionando, como que ele está reagindo, tá bom? Então aqui vou aproximar mais um pouco. Vou selecionar esse material aqui. Vamos ver como é que ele está. Legal. Aqui é uma coisa interessante. O Sketch, ele, dependendo, né, da unidade que você trabalha, o mapa ele vem compatível com a unidade. Feito isso, o tiling eu gosto sempre de deixar em 1. Por quê? Porque eu sei que o UVW Map que eu aplicar desse material sempre vai ser também no padrão, né? Nos 100, 100, 100, porque significa 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então repara que ó, ele já voltou ao normal aqui. E agora eu tenho o tiling inteiro do nosso material aplicado no objeto. Então aqui a gente vai reaproveitar também esse bitmap do mesmo esquema. Aqui a gente vai aplicar um Map Randomizer. Então, eu uso em quase todos o Map Randomizer por conta dessa questão dele tirar a repetição. Tá vendo que nessa textura já dá para ver que tem uma repetição aqui, 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 ali. Então eu quero que ele tire isso, eu quero que deixe 0 repetições. Então eu vou habilitar, lembrando, sempre o Z do Rotate 360. Nesse caso eu não preciso da Step, ele pode rotacionar livre, qualquer ângulo, e Randomize It, que daí eu consigo ver que agora eu não tenho nenhuma repetição em nenhuma parte mais do nosso objeto. Maravilha! Feito isso então, Corona Color Correct sempre por último. Para quê? Para ajustar, tirar um pouquinho da saturação. Tirei muito da saturação, tirar um 0,4. Vou deixá-la um pouquinho mais escura, porque a referência que veio do Sketch ela é um pouco mais escura. Então, mais uma vez, os mapas que vêm do Sketch para cá, eles ficam um pouquinho mais claro. Então, e dependendo da iluminação também, você tem que clarear ou escurecer. Vou copiar o Color Correct para baixo, ele já vai estar ligado. Mesmo esquema, vou tirar toda a saturação. Como eu vou ligar no Roughness? Aqui é o Legacy, então eu vou ligar no Reflect Glossiness. Então, Reflect Glossiness, quanto mais claro, mais reflexivo vai ser. Eu gosto de habilitar, contrastar bastante. Para quê? Para ele gerar esses mini specular. Esse mini specular é o que realmente acontece na vida real. Então, esse mini specular vai ser muito bom no seu realismo, na sua imagem. Já cheguei no nível top, não preciso mais mexer. Vou mover para baixo o Color Correct. Só diminuir um pouco a miniatura deles. Clicando aqui na parte de cima, na imagem, perdão, você diminui a miniatura deles. E aqui eu vou aplicar o Bump, que é o nosso Bump do Bump Converter. Bump no Bump. Para dar o acabamento final da nossa parede. Se eu ver de longe, tenho lá os meus mini speculars. Eu acho que ainda ficou um pouquinho clara comparado com o que está no Sketch. Opa, não é aqui, é aqui. Beleza. Depois a gente faz os ajustes finos caso precise. Então, mais um material, né?
material da parede feito. Bora pro próximo. Aqui, as pedras. As pedras, a gente vai reaproveitar os mapas também dela. Que é esse daqui. E se você for ver, por conta lá no início que a gente colocou aquele reflect no Batch Material, né? Pode ver que ele já tem aqui algum tipo de reflexo. Legal, vamos dar uma melhorada nisso. Color Correct. Nessa pedra eu não vou pôr o Map Randomizer porque não precisa, a variação tá legal, não tem tanta repetição visível. Então eu vou pôr um Color Correct só no Diffuse. Eu sempre, sempre no Diffuse eu vou ter um Color Correct, porque eu vou precisar ou clarear ou escurecer a imagem. Não interessa qual cena, qual objeto. Color Correct sempre vem por último, é a última coisa para ligar no Diffuse. Então eu vou deixar aqui um -5 para escurecer ela um pouco, ó. Beleza, legal. Vou diminuir um pouquinho a saturação, bem pouca mesmo, só para tirar esse amarelado. Ok, vou copiar o Color Correct para baixo, tirar a saturação inteira, aumentar um pouco o contraste para ligar no meu Glossiness. 2, 3. Aqui. Tá. Vamos deixar aqui 5. 5 acho que tá bom. Reflect Glossiness. E vamos aproximar para ver como que tá ficando, né, o glossiness dessa pedra. Não vai ser um close-up, então não se preocupa da textura estar em baixa resolução, mas ó, repara que já deu até uma rugosidade o glossiness dela. Então, maravilha, eu vou só completar com o nosso Bump Converter. Bump. Se aproximar, olha lá, nossa rugosidade, vou baixar um pouquinho a força, está muito forte. Maravilha. Pedra feita. Vidros. Os vidros aqui. Tá vendo que o Sky, quando você cria o Sky, ele vai para a viewport de trás. Eu não gosto de ter essa visualização, tá? Então o que eu mudo? Alt B, você vai abrir a viewport configuration. Aqui, já direto no background, que já vai estar selecionado, você clica na segunda opção, Apply to All Views. Ok. Então ele vai voltar para o nosso padrão, para esse degradê, né, de cinza, que eu acho bem mais simples de ver. O vidro a gente tem aqui, vai ter que corrigir a modelagem dele, né? Antes não parecia que não ia precisar corrigir, mas olhando agora na texturização a gente vai precisar. Por quê? O vidro, dependendo de como e onde você coloca, ele vai demorar o cálculo do render. Pode ser que demore o seu render, pode ser que estrague, né, o tempo, não estrague o render, mas estrague o tempo de render. Então, para isso, a gente quer evitar ao máximo, quer deixar o render mais rápido possível. Então, eu preciso corrigir. O vidro, o que ele tem que ser? Ele tem que ser exatamente um box. Cada vidro, um box. Ponto final. Tá vendo que aqui está selecionando tudo embaixo? Provavelmente bugou na hora do SketchUp, ele aplicou material de vidro embaixo. Foi uma zona. Então, a gente tem que corrigir aqui no programa, tá? Eu preciso ligar esses pontos. Por quê? Porque eu quero deletar só essa parte daqui e manter, né? Lembra, o vidro é um box. Eu preciso de todos os lados dele fechadinho, bonitinho. Então, para isso, eu vou usar o nosso Connect, querido Connect. Vou Vertex Connect. E agora eu consigo selecionar só essa parte aqui que eu separei e deletar ela. Legal. Para isso ainda, eu vou confirmar que todos os vértices estão com weld. Então, Ctrl A nos vértices e weld. Posso apertar aqui. Beleza. Estão todos conectados. E uma outra coisa importante, eu vou ver se as bordas, se existe borda aberta. Lembra, o box, vidro é box. Não pode ter borda. Borda significa que sua geometria está aberta. Então eu não quero isso. E como você pode ver, tem muita borda aberta. E o que a gente vai fazer? Quando você aproximar, ó, repara que isso daqui é só um plane. Aqui também o vidro está como plane. Aqui o vidro está como plane. Aqui o vidro veio certinho como box. Porém, com
as bordas abertas. Então eu vou fechar essas bordas dos vidros que estão certos como box com cap. Seleciono a borda, seleciono qual que eu quero e cap no Edit Borders. Pronto. Aqui agora a gente tem o box fechadinho. Aqui também, ó, aqui até separado por box, bonitinho, legal. Só que o resto tá tudo como plane. Tá vendo? Por que isso vai dar errado? Porque o vidro ele precisa da entrada e da saída de luz. Então você tem que deixar isso daqui como box. Para isso, a gente vai detachar o que está errado ou detachar o que está certo, mas a gente tem que separar em dois objetos o certo e o errado para depois atachar de novo. Eu vou detachar o que está errado, ou aliás, o que está certo. Então, os box eu vou dar uma detachada rapidinha, só para corrigir o restante, que eu vou corrigir aplicando um modificador shell. 270 não, vou zerar. E aqui o shell do vidro eu vou colocar 0,5 para dentro, 0,5 para fora. Pronto. Corrigimos o vidro. Posso converter para Editable Poly e atachar de novo. Agora todos os vidros nossos estão como box. É isso que você tem que fazer, deixar o vidro sempre como box. Vou agora clicar em todos os vértices, dar um Weld de novo só para garantir. E por último, a gente vai dar um Clear All em todos os polígonos do nosso vidro para garantir que está tudo reto. Só, não vai clicar em Auto Smooth, vai dar Clear All apenas. Com isso a gente tem o nosso vidro, todas as faces extremamente retas. E o material dele é um material bem simples, que a gente vai criar um Corona Physical Material e aqui nos presets a gente tem vários tipos de vidro. Eu vou clicar no vidro comum mesmo e aplicar na nossa geometria. Maravilha, vidro feito. Aqui a gente tem um material de pedrinhas, né? Então, essa pedrinha aqui é muito interessante. Aqui, tá vendo que ele criou essa borda? Não existe essa borda na vida real, concorda? Então, eu vou selecionar tudo que é só pedra, detachar. Aliás, melhor, não vou nem detachar. Eu vou clicar nos planos só que são pedra, Ctrl I para eu selecionar tudo o inverso, delete. Feito isso, a gente vai lá no Chaos Cosmos. Eu sei que tem uma Pebble aqui, que é pedrinha. Pedrinha. Stone. Tá no Stone ou Ground agora. Aqui, Pebble. Aqui tem uma outra, Rock Tile. Não vamos colocar Pebble. Pebble, então, são as pedrinhas. E aqui, vou selecionar ela e eu vou alterar o Diffuse. Opa, aqui deu problema. O que está acontecendo? Bug. Veio o material sem querer. Aqui. Aqui está a nossa pedra do nosso material que veio já pronto, bonitinho, configurado, certinho do Corona. Só que está azulada. Eu quero deixar ela um pouquinho mais amarelada e tirar esse azul. Vamos lá no Corona Color Correct. Então agora eu vou editar um material que veio da biblioteca pronto. Corona Color Correct no Diffuse. A gente tira toda a saturação dele. Copia um outro Color Correct na frente. Por quê? Eu deixei preto e branco e agora toda cor que eu colocar no tint, ele vai respeitar e vai fazer pra gente da cor exatamente que você colocar aqui. Sem esse Color Correct antes, ele ia mesclar o azul dele com esse tint, tá? Então, por isso, se você quer mudar a cor do material, de qualquer material, independente se está pronto ou não, qualquer material, você trouxe o mapa, qualquer material, você aplica um Color Correct e tira a saturação 100% e depois com o tint você consegue chegar na coloração que você quer. Então aqui, ó, aqui eu quero mais um bege, uma pedrinha mais amarelada, ó. E maravilha. Vou aumentar um pouco o contraste para dar uma ajustada aqui nela, para aumentar as zonas de preto e branco. Legal. Feito. É isso. Próximo material. As
esquadrias. As esquadrias aqui aparentemente é um alumínio. Então a gente vai lá no Cosmos, nos materiais, metal, e vamos colocar aqui um alumínio que fique legal. Eu acredito que seja um alumínio, vamos ver no sketch, né, conferir. Ele é um alumínio mais claro, meio bronze. Aqui, golden. Eu acho que pode ser esse aqui, mais fosco. Maravilha, tá aplicado o VW Map do golden 100. Box 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. Legal. Ok. Outro material que falta. A rua. Tá. Bacana. A rua, então, eu tenho alguma rua já pronta, pré-pronta aqui. Que é um asfalto que tem 2 vias. Ou seja, na hora que aplico o VW Map, eu vou pegar o gizmo, vou dar um scale e vou tentar posicionar aqui de uma maneira que fique bacana. Ó, essa textura, esse mapa, né, que eu já tenho, ele tem até essa diferenciação aqui do lado que fica bem realista, fica bem real. E a hora que você renderiza, isso aqui é um mapa que eu configurei da minha biblioteca, tá? Então, ele tem até o desnível, ele tem um bump diferente aqui. Ele tem... O reflexo é todo diferente. Então é um mapa bem legal, bem real também. A princípio vou usar ele mesmo. Então aqui entra uma coisa bem legal que a gente vai ter que ajustar. Eu vou ajustar esse mapa bem aqui na pontinha. E eu vou na nossa vista, né, da câmera e repara que ele pega um pouco para cá também. Então eu tenho que também mudar o VW, né, ele tem que fazer a curva. Aqui eu vou fazer de uma maneira super rápida, que é uma gambiarra. Exatamente. Eu vou converter para Editable Poly depois que eu apliquei o VW Map. Essa faixa aqui tá linda, perfeita. Agora eu tenho que fazer a diagonal. Vou converter para Editable Poly. Vou ter que transformar, vou ter que conectar, né? Vou ter que aplicar um VW Map diferente só nessa parte, que é o que aparece aqui, ó. Para isso, eu criei essa linha, já tinha esses pontos aqui, vou até deletar, nem sei por que tinha, mas vamos supor que não tivesse esses pontos. Eu vou clicar, né? Vista Top, Quick Slice, vou selecionar esse ponto aqui com Snap e empurrar para baixo, na diagonal, para criar essa rua indo para lá. Vou selecionar esse daqui, quando eu aplicar o VW Map, repara que ele só vai aplicar nessa faixa. Então eu vou rotacionar, né, no sentido da rua e eu vou mais ou menos encaixar ela aqui. Vamos aumentar nesse sentido para ficar um pouco mais esticada. Diminuir um pouco aqui também, para ficar meio proporcional, né? E aqui a gente vai fazer a mágica da gambiarra. Aqui. Pronto. Quando a gente estiver na vista da câmera, a gente tem ali a nossa rua. Parece que realmente está virando. Ó. Tem até seguindo, né, o meio fio bonitinho. Então, gambiarra feita. Tá maravilhoso. Vou na nossa vista da câmera. Eu quero fazer um teste agora com todos os materiais já aplicados. Falta o aço cortem dali de cima. Então, ó, já outra cara a imagem só de colocar o material. Então, só de editar os materiais. Lembra? Veio muito claro. Estava muito claro essa parede. Estava muito claro a rua. Tudo. A gente então vai ajustando. E agora é aquilo. Depois que a gente colocar o material
básico, a gente vai para a iluminação e depois volta para ajustar os materiais finais, ok? Então, o que está faltando? Está faltando o Ascorten aqui, que está chamando bastante atenção, também aqui dentro, e também o ripado, que a gente vê no próximo vídeo.